12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, busca, não se conforma com a frieza, não se conforma com o cansaço, não se conforma com os questionamentos, sempre busque mais em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez elevo minha voz a Ti, e Pai, diante da Tua palavra que vai ser pregada neste momento, eu clamo pelo Teu Santo Espírito, que possa, Pai, em nome de Jesus, usar a mim, Pastor Tiago, apenas, Pai, como instrumento para manifestar, Pai, as coisas do alto, em forma, Pai, de palavras que possam ser compreensíveis para toda a transformação do nosso ser, para todo o alimento do nosso Espírito, para toda a fortaleza das nossas vidas e para a vitória em nome de Jesus daqueles que necessitam ter sua fé, Pai, edificada ao vivenciar, Pai, o Teu poder e os Teus milagres. Vai abençoando a Tua igreja desde agora. Coloca por terra toda dúvida, coloca por terra toda desesperança, coloca por terra toda e qualquer fraqueza, coloca por terra todo desânimo, coloca por terra, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti, mas que neste lugar, Pai, possa haver liberdade, paz, esperança, fé e poder, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus agora? Vamos abrir em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, Novo Testamento, né? As epístolas, Novo Testamento, Pai do Seu irmão Fabiano. Novo Testamento, passa os 4 evangelhos, passa o Atos dos Apóstolos, passa Romanos, passa 1ª e 2ª Coríntios, então chegamos em Gálatas. Capítulo 6. A igreja que foi encontrando a passagem, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Se você observar alguém que está sem a palavra, sem a Bíblia, ofereça para dividir a leitura. Caso contrário, se os irmãos tiverem uma visão boa, pode acompanhar aqui na tela, ou simplesmente também, né, ouvindo com bastante atenção. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra de Deus que está escrito na Epístola aos Gálatas, do capítulo 6, começando no versículo também 6, está escrito: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Em algumas traduções vai estar escrito: torne participante dos seus bens aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a sua... Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em algumas traduções, aos domésticos da fé. Quem leu a palavra pode sentar e glorificar a Deus pela poderosa palavra que nos orienta e nos alimenta. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem quer sair farto aqui essa noite? Oh, glória a Deus, que Deus possa nos fartar da sua palavra e nos alimentar e fortalecer o Espírito por meio dela. Amados, para que a palavra possa alimentar e fortalecer verdadeiramente o nosso espírito, ela primeiro precisa realizar uma transformação no nosso caráter, no nosso entendimento, na nossa vida.
Tá certo? Então, para que nós possamos alcançar que essas palavras se tornem verdadeiramente alimento, ela tem que nos afetar no nosso caráter, no nosso viver. Ou seja, nossa vida precisa mudar pelo poder desta palavra. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras precisam mudar por meio dela. Precisamos nos encher dessa palavra, nos encher do que está escrito na palavra de Deus, para que cada vez mais possamos refletir o caráter e a imagem de Cristo em nossas vidas, porque Jesus, ele foi a própria palavra, o próprio verbo que se fez carne. Então tudo que está na palavra, Jesus viveu plenamente e fomos chamados para ser os seus imitadores. Por isso, possamos trazer essa palavra também em nossas vidas, que nós não possamos mais falar as sabedorias e filosofias do mundo, mas possamos falar da sabedoria e das grandezas de Deus que está em sua palavra, que nós não possamos mais reagir às coisas que acontecem em nossa vida de acordo com aquilo que aprendemos a reagir, de acordo com o que o mundo nos orienta, mas que possamos reagir de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Amém, amados? Quem está aqui para viver a palavra em sua vida? Nós vivemos em nossa vida constantemente uma batalha constante, uma batalha cultural, uma batalha espiritual, uma batalha social, o tempo todo vivemos, porque o mundo nos bombardeia com as suas ideias, com os seus conceitos, com as suas filosofias o tempo todo, enquanto que a palavra de Deus, de outro lado, nos leva a um caminho mais excelente, um caminho onde este caminho ele não é agradável. Um caminho que é difícil. A palavra fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação, mas larga é a porta, espaçoso é o caminho da perdição, amados. Escolhei, pois, em qual porta, em qual caminho você há de passar e trilhar. Qual é o caminho e a porta que tu estás trilhando na tua vida, igreja? A porta larga e o caminho espaçoso, ou a porta estreita e o caminho apertado? Essa porta e esse caminho não é agradável de se passar, porque eles levam você a mudar os seus conceitos, a mudar o seu entendimento, a transformar aquilo que você passou a sua vida inteira sendo moldada pelas influências do mundo, pelos traumas, pelas decepções, pelas coisas que deram errado na sua vida, que fizeram o seu caráter ficar mais duro, fizeram a sua piedade diluir, fizeram com que a sua esperança definhasse, com que o seu amor esfriasse. Tudo isso o mundo nos leva a nos tornar indivíduos mais frios, mais duros, mais impiedosos, porque nós que somos crentes, nós temos o hábito, nessa igreja nós não temos, de dizer que pessoas que não frequentam a igreja, tínhamos o costume de chamar de pessoas ímpias. Mas o ímpio é quem pratica a impiedade, é quem não é piedoso, é quem não tem misericórdia, é quem é incapaz de fazer o bem, é o que é incapaz de realizar a justiça. Mas mesmo fora da igreja existem pessoas boas, mesmo fora da igreja existem pessoas piedosas, porque tem uma passagem lá em Romanos 2 que eu acho uma maravilha também, quem quiser ler depois, Romanos 2, o apóstolo Paulo fala que mesmo pessoas que não têm a orientação da palavra e da lei, existem pessoas que já carregam a lei escrita em seus corações, mesmo sem nunca ter ouvido falar. Ele estava falando dos gentios, dos piedosos, dos que Deus tinha escolhido, mesmo fora de Israel. Amém? E quem são esses? Somos nós que estamos aqui hoje. Somos nós que não temos parte com o sangue de Abraão, mas temos parte com o sangue de Jesus. Oh, glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Amados, tendo dito isso, nós temos que permitir, nos abrir para esta palavra, para que ela possa mudar o nosso entendimento, o nosso falar e o nosso proceder. Amém? A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? Então, quando o nosso coração está cheio de coisas boas,
falamos de coisas boas, não é verdade? Se o nosso coração está cheio de amor, falamos bem uns dos outros, não é verdade? Mas se o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio, a nossa boca é falar mal dos outros, a nossa boca é criticar, a nossa boca e o nosso olho e o nosso dedo é para apontar, é só para destacar os erros das pessoas, os defeitos da pessoa e não observar jamais as suas qualidades. Não é verdade? Quando o nosso coração está cheio de coisas ruins, nos tornamos pessoas desagradáveis. Mas quando enchemos nosso coração de coisa boa, e então chega uma pessoa para falar, fulano de tal é tão chato, fulano de tal é tão isso, é tão insuportável, aí você vai responder dizendo, mas fulano de tal é tão batalhador, é tão guerreiro, olha aí, fulana sustenta 3, 4 filhos, não tem nem a ajuda dos pais, do pai da criança. O marido é alcoólatra, está ali a irmã de joelho dobrado, intercedendo pela família. Nós aprendemos a não compactuar mais com essas cirandas malignas, com essas manifestações do inimigo, mas em nome de Jesus nós passamos a lutar contra, para desfazer toda a obra do inimigo. Mas hoje, amados, Deus trouxe a palavra de Gálatas capítulo 6 para falar ao nosso coração acerca do que é semear, acerca da importância de estar semeando, dizendo, mas aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. A palavra aqui é bem clara. Vocês sabem muito bem que nós não pregamos sobre dízimos e ofertas neste lugar. Nós não pregamos porque temos a esperança de que a igreja acredite que essa estrutura não se mantém por meio de oração, que no mundo nós necessitamos de recursos materiais para manter a estrutura. Amém? Nós temos essa consciência de que a igreja, temos essa fé de que a igreja tem a consciência disso. E para nós é muito vergonhoso estar falando sobre isso, especialmente nos dias de hoje, em que inúmeras igrejas têm sido dominadas pelas teologias da prosperidade, que têm focado cada vez mais nas questões materiais, e às vezes as pessoas nem lembram quando foi a última vez que foi pregado sobre Cristo, sobre Jesus. Às vezes as pessoas nem lembram mais. Tem pessoas que você chega na igreja dessa, elas não sabem o básico sobre o ministério de Jesus, mas sobre as passagens de promessas e de prosperidade sabe todas, né? Então aqui a palavra de Deus fala, mas aquele que está sendo instruído, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Se ele plantou maçã, ele não vai colher laranja. Não é verdade? A lógica ela é bem simples, não é verdade? Então, você só colhe aquilo que a gente planta. E diante dessa palavra eu já peço logo para a igreja ficar meditando. O que é que você tem semeado? O que é que você tem plantado? Qual é a semente que você está plantando? Porque aquilo que você planta hoje ou aquilo que você plantou ontem vai ser o que você vai colher amanhã. Amém? Então, fique refletindo. Qual é a semente que nós estamos plantando? É uma boa semente? Porque se a semente é boa, nós vamos colher bons frutos. Mas se a semente que estamos plantando é uma semente má, os frutos não podem ser bons. Se plantamos uma semente de discórdia, uma semente de mágoa, uma semente de falta de compreensão, uma semente de avareza, se plantamos, amados, sementes ruins, sementes de desconfiança, nós não temos como colher bons frutos. Não temos como colher bons frutos, porque, como a própria palavra fala, né? Aquilo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem quer colher os frutos do Espírito aí, glorifica a Deus. Mas as tuas sementes têm sido da carne ou têm sido do Espírito? E não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse, igreja, de fazer o bem. Eu sei que às vezes é frustrante fazer o bem, porque às vezes não existe reconhecimento, não existe recompensa, mas aí é que está, amados. E quando eu trouxe essa palavra há cerca de um ano e pouco atrás, que eu trouxe esses versículos, certamente eu não vou ministrar da mesma forma, porque nunca é da mesma forma. Deus sempre fala coisas novas, amém? Eu coloquei um título que era sobre princípio e lei, né? Quando eu ministrei essa palavra pela primeira vez, eu trouxe uma crítica sobre essa passagem e outra que nós vamos ler daqui a pouco, que é a de 2 Coríntios 9:6, que as pessoas tratam essas duas passagens chamando de lei da semeadura. Eles chamam isso de lei da semeadura, né? Eu fiz uma crítica sobre esse termo, lei da semeadura, que leva as pessoas a crer que obrigatoriamente ela vai colher tudo o que planta. Mas calma que eu vou chegar no raciocínio que você vai observar que muitas vezes você não colhe o que plantou. Muitas vezes você planta e às vezes você não colhe nada. Vou já chegar na passagem, no raciocínio que fala sobre isso. Quando você fala que a lei é uma lei, essa semeadura ela é uma lei, você induz a pessoa a acreditar que sempre ela vai receber a recompensa daquilo que ela realizou. Mas na verdade, na realidade, amados, muitas vezes, aquilo que nós realizamos de bom, nós não recebemos recompensa alguma. Mas vamos deixar de fazer porque não houve recompensa? Porque então, se nós deixamos de fazer o bem, porque não estamos sendo recompensados por esse bem, logo o bem não está em nós, mas o que está em nós é o interesse da recompensa, e não o caráter de Cristo em si. Por que eu falo não lei da semeadura, mas o princípio da semeadura? O correto é esse, o princípio da semeadura. Quando nós falamos que um homem tem princípios, ou que um homem é de princípios, ou uma mulher é de princípios, nós entendemos o que quando falamos sobre isso? Nós entendemos que ele vai fazer o certo, ele ou ela vai fazer o certo, independente se vai ser fácil ou não, independente se vai ser reconhecido ou não, ele vai fazer o certo, porque ele é de princípios, ele tem princípios, é da natureza dele realizar o bem, é da natureza dela realizar o bem, independente se o caminho vai ser o mais difícil, independente se vai ser reconhecido ou se vai ter recompensa, sim ou não, ele faz porque é necessário ser feito. O princípio da semeadura. Não deixeis de fazer o bem, e não deixeis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Não é só quem eu gosto, não é só quem é bom para mim. Façamos o bem a todos. Lembra que Jesus fala aquela passagem difícil, aquela orientação difícil, dizendo que amei quem vos odeia, abençoai quem vos maldiz e orai pelo que vos calunia. E o mundo, o que é que o mundo ensina? É olho por olho e dente por dente. Fez mal para mim, eu faço mal de volta 10 vezes mais. Não é isso que o mundo fala? Né? Mas Jesus diz, né? Bendizei quem vos maldiz, orai pelo que vos calunia, amai quem vos odeia. Não é fácil não, amados. Não é fácil não. Mas se fosse fácil, seria para todos. Mas é para os eleitos. É para os eleitos. Ah, pastor, então eu não sou eleito porque eu tenho tanta dificuldade.
eu tenho dificuldade de perdoar. Às vezes eu fico tanto tempo com mágoa das pessoas. Eu não consigo falar bem de quem fala mal de mim, não, pastor. Eu consigo não. Quer dizer então que eu não sou eleito, que eu estou desgraçado, que eu estou condenado? Não quer dizer isso, amado. Quer dizer que você precisa trabalhar, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu caráter. Porque nenhum de nós é assim como Jesus ordena. Mas Ele nos chama a todos para seguirmos neste caminho. Ele nos aponta uma direção. Nenhum de nós já está lá. Porque lá é o reino de Deus, e nós não estamos no reino de Deus, nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições, e o mundo inteiro jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. E nós ainda temos aqui, essa carne, a qual o Senhor Jesus fala, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Mas Ele nos aponta uma direção, não para que nós ficamos parados aqui só olhando para onde Ele está apontando, mas é que nós possamos marchar, caminhar, e se preciso, se possível, correr em direção a este lugar onde Jesus está apontando, porque Ele nos aponta lá onde Deus nos espera, com todas as promessas e as vitórias que Ele tem separado e decretado para a tua e para a minha vida. Precisamos seguir esse princípio, amados. Amém? Para permitir que Deus nos trabalhe no nosso caráter, em nome de Jesus. Mas, por isso, enquanto tiverdes a oportunidade, faça o bem a todos. Se tem a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Isso aqui serve para mim também, que estou pregando. Para eu pregar a igreja, eu tenho que primeiro receber. Eu não posso entregar aquilo que eu não tenho. Eu não posso entregar aquilo que eu não recebi. E muitas vezes a gente se frustra na nossa caminhada. A gente faz o bem às pessoas, mas a gente não encontra reconhecimento, não encontra agradecimento. E como pastores, há 25 anos neste lugar, eu apenas 3, mas o pastor Humberto há 24 anos e a pastora Rosângela desde 1999, né? Está com 23, vai fazer 24 anos, né? Pastora Rosângela. Não foi na viagem? No Monte Sinai, foi em 99. Foi em 99. Né? Eu lembro que estava de férias quando a senhora viajou. Foi consagrada no Monte Sinai, não é isso? Desde 1999, né? Pastora é pastora. Então, nós como pastores, nós encontramos isso o tempo inteiro em nossa vida. A ingratidão, amados. Nós nos sentimos usados o tempo inteiro. Nós nos sentimos como quando as pessoas precisam, nos busca e nos suga em todas as energias, em todo o nosso tempo, em tudo que nós temos para oferecer. Mas depois que nós não temos mais, quando eles já conseguem aquilo que eles queriam, que eles desejavam, simplesmente eles fazem conosco o que você faz com um copinho descartável de café, depois que o café acaba, você amassa e joga na lata do lixo. E a vida inteira nesse ministério nós nos sentimos assim. E sempre sofremos quando isso acontece. Sempre sofremos, principalmente eu e a pastora Rosângela, que temos esse apego às pessoas. As pessoas não são apenas conhecidas nossas, mas vocês de fato são aquilo que está escrito aqui, no final do versículo 10. Vocês são a nossa família da fé. Vocês são a nossa família da fé. Vocês não são o nosso irmão, irmã, só de hábito, de costume, não, mas vocês são verdadeiramente. Tem pessoas neste lugar que eu sinto uma unidade, um vínculo mais forte do que o que eu sinto com meu irmão de sangue. Existe. E glória a Deus por isso. Mas na nossa caminhada o inimigo se levanta o tempo todo para tentar quebrar essa comunhão. E poucos são o que luta contra a obra do inimigo, porque a maioria faz lutar a favor do que o inimigo quer realizar. É a coisa mais fácil do mundo, é uma comunhão ser quebrada, é as pessoas deixarem de se falar. Tem pessoas que guardam tanta mágoa que não conseguem olhar a cara um do outro. Não consegue olhar. Senhor, glória a Deus, que eu nunca senti isso na minha vida. Eu sempre me alegro e desejo ver o rosto de cada um de vocês.
Eu sempre me alegro em ver cada um de vocês. Cada um de vocês, em determinado momento da minha vida, me inspirou de alguma forma. Me inspirou de alguma forma, no exemplo, na luta, na perseverança, na história de vida, no testemunho, na libertação, nas vitórias, nas obras, nas palavras, no carinho, no amor, no trato, às vezes no olhar, na forma que abraça, né, Dizinha? No aperto de mão, numa rapadura que a gente ganha de presente. Né, irmão Valdir? Cada um de vocês em algum momento me inspirou demais, amados. E isso tudo é para acrescentar a nossa comunhão. Por isso, portanto, enquanto tiverdes a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A nós que prosseguimos no mesmo propósito de fé, de crer em Deus e servir a sua vontade. Quem é da família da fé aqui glorifica a Deus? Lá em Gálatas, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está escrito: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura ou com abundância também ceifará. O que você tem semeado, e em qual quantidade você tem semeado? A semente é boa? E se ela é boa, qual é a quantidade dessa semente que você tem semeado? Porque, amado, a colheita, o que você vai colher, é proporcional à quantidade daquilo que você semeou. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Primeiro, nós temos que ter esse critério de escolher a boa semente para ser semeada. E em segundo lugar, ter a certeza que nós semeamos a maior quantidade possível dessa boa semente. Ter a certeza que lá vai ter a quantidade boa o suficiente, porque nem toda semente vai produzir fruto. Vai ter semente que vai morrer, vai ter semente que vai secar, vai ter semente que o pássaro vai comer, vai ter semente que a árvore vai dar estéril, não dá fruto. Então, tenha certeza de que a quantidade do que você está semeando seja a quantidade suficiente para garantir que na colheita vai haver frutos. Se eu semeio pouco amor eu colho. Se eu semeio muito amor eu vou colher. De alguns eu não vou colher amor nenhum, mas de outros eu vou colher bastante amor. Como domingo, quando eu estava ausente na igreja, e os irmãos ligaram para mim, mandaram mensagem, mandaram recado pelos pastores. Isso aí é colher um pouquinho daquilo que foi semeado. Não é verdade, amados? Se eu estou plantando, semeando o perdão, quando eu errar, porque todos nós erramos, eu vou colher perdão. E o perdão, amados, é aquilo que a gente mais vê, o amor e o perdão, é aquilo que a gente mais vê em todo o Novo Testamento. O apóstolo Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai falhar comigo e eu vou perdoar? Até 7 vezes? E Pedro foi até generoso, né? Porque o limite da maioria é 3, né? O limite da maioria é 3. Mas Pedro disse: Senhor, até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí ele conta a parábola lá, a parábola belíssima do Senhor lá que tinha 2 devedores, que tinha um devedor e ele perdoou a dívida que era uma fortuna, nem na vida inteira ele ia pagar. Ele perdoou, mas quando ele saiu, depois de ter sido a dívida perdoada, ele foi cobrar a dívida de um amigo dele que devia uma mixaria para ele, e o amigo dele não tinha o que pagar, ele não perdoou, ainda mandou prender o cara. Aí os outros viram
os outros colegas viram a crueldade daquele homem que devia estar grato, pegou e foi até lá o Senhor e disse: olha, tu perdoou aquela fortuna daquele teu servo, e aquele teu servo foi e não conseguiu perdoar a pequena dívida que o amigo dele tinha. E o Senhor mandou chamar e disse: servo cruel, servo perverso, te perdoei toda a tua dívida que nem na tua vida inteira tu iria pagar, e tu não podia agir com a mesma compaixão que eu agi para contigo, tu não pôde agir para com aquele que te devia tão pouco, mas em verdade te digo que tu serás lançado em cadeias, e até o que tu não tem te será tirado, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, o maior perdão já recebemos na cruz. O salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Devemos ser gratos o tempo todo, e não importa quantas vezes venham falhar conosco, temos que perdoar, porque o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos devedores, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Se nós não perdoamos a ofensa dos outros, logo Deus não pode nos perdoar nas nossas ofensas e pecados. Princípio, amado. Se você colhe pouco, se você planta pouco, você colhe pouco. Plantou muito amor, vai colher muito amor. Plantou muito perdão, vai colher muito perdão, hein, amado? Não acho que você não precisa do perdão de ninguém, não, amado. Porque todos nós somos falhos. Em algum momento você vai se decepcionar comigo, em algum momento eu vou me decepcionar com você, mas precisa haver que o perdão de Deus possa reinar entre nós, para que nada do que você ou eu possamos fazer possa comprometer o amor de Deus que está sobre a nossa vida, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4. Quem é nascido de Deus aqui? É só quem ama. Amém, amados? Amados, eu gosto de focar no amor, no perdão e no arrependimento. Mas isso, a questão da semente, a questão de semear aquilo e plantar aquilo que você semeou na mesma qualidade e na mesma proporção do que você foi semeado, isso se aplica para todas as áreas da nossa vida, amados. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, em tudo que você aplicar na sua vida, vai servir. Isso serve para as suas finanças, isso serve para os seus estudos, isso serve para a sua vida amorosa, isso serve para a sua família, isso serve para a sua vida espiritual, isso serve para a sua vida social. Em todas as áreas isso se aplica, se você for parar para observar. Glória a Deus. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 22, aliás, Provérbios 11, 18, está escrito: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá a recompensa verdadeira. A palavra fala que o sol nasce sobre os bons e maus, não é verdade? A palavra não fala isso, né? Se uma pessoa perversa, impiedosa, ela decide trabalhar, ela vai colher os frutos do seu trabalho. Ela está plantando trabalho, então ela vai colher os frutos do seu trabalho. Vai colher o quê? Recursos. Vai colher prosperidade material. Mas isso não significa que ela é abençoada. Uma pessoa materialmente próspera, apesar de que hoje tem se distorcido, né, o significado de abençoado. Hoje em dia o significado de abençoado tem sido a pessoa que é rica. A pessoa é rica e a pessoa abençoada. Não, a pessoa abençoada é aquele que caminha no caminho do Senhor.
é aquele que vive o caráter de Cristo, é aquele que está no centro da vontade de Deus, ou se não está, está lutando para estar no centro da vontade do Senhor. Esse é o abençoado, porque não importa quais sejam as riquezas materiais que nós venhamos colher nessa vida, o máximo que vai durar são 70, 80 anos, mas as bênçãos que colhemos na nossa vida espiritual, elas são eternas. E é isso que nós temos que aprender a buscar. Não buscar apenas materialidade, não buscar apenas riquezas terrenas, porque sabemos que essas riquezas elas vão cessar em algum momento. E aquilo que o inimigo dá, ele cobra com juros. E os juros que ele cobra não foi apenas o material que ele deu, mas ele cobra a nossa vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas vidas. Quem semeia a maldade, o perverso recebe o salário ilusório. Salário ilusório. Ele pode trabalhar, ser ganancioso, ser egoísta, acumular riquezas, mas tudo isso é ilusão. Eu vi um dizer, não sei, ele era atribuído ao Dalai Lama, mas não sei se é de fato dele. Ele dizendo que achava curioso os homens, porque os homens trabalhavam a vida inteira para ter dinheiro, comprometendo a sua saúde, e depois gastavam todo o dinheiro que adquiriram trabalhando para recuperar a saúde que perderam trabalhando. Ele trabalha a vida inteira para ter recursos, para no final da vida não ter aproveitado nenhum deles. É um paradoxo. Você trabalha, a sua saúde vai definhando. Daqui a pouco o dinheiro que você ganhou trabalhando, você está gastando para recuperar a saúde que você perdeu. Você trabalha para ter uma vida boa. Quando quando você se dá conta, você já tem 70, 80 anos e descobre que não viveu a vida boa que você trabalhou tanto para construir. É um paradoxo. E isso eu estou falando só de vida terrena, na terra. Mas eu quero ir além disso e falar de vida eterna, do reino de Deus. Amém, amados? O perverso recebe o salário ilusório. Ele é temporário, ele é momentâneo. Mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira. Se você é abençoado na sua vida materialmente, saiba que Deus não te deu riquezas apenas para que você, recursos, apenas para que você tenha uma vida boa, mas que você tenha a oportunidade de estar ajudando e abençoando outras pessoas que necessitam também, porque você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, para que você seja mais do que abençoado, você seja abençoador, ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, e usar essa oportunidade para falar das grandezas e da bondade de Deus, de dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui, eu estou te ajudando, não é porque eu sou bom não, mas porque quem é bom é Deus, que antes de eu poder dar a você, Ele deu a mim para que eu pudesse lhe ajudar. Glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. Quem semeia a maldade, Provérbios 22:8, quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Eclesiastes 11:4, preste bem atenção. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Olha a sabedoria da palavra de Deus. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. O agricultor fica olhando o céu, não tem uma nuvem, céu limpinho, e diz, não vou plantar,
Não vou plantar porque não vai chover. Não vou plantar porque não tem vento, então não vai vir nuvem. Não faz nada. Fica sempre esperando uma situação, uma circunstância melhor para fazer aquilo que é necessário ser feito. É isso que a palavra está nos falando aqui. Sempre ficamos esperando. Vamos trazer aqui para a nossa realidade o que seria esse tempo, o que seria este evento, né? O que seria isso? Seria a pessoa que sempre fica esperando a atitude do outro para realizar a sua. Não vou fazer isso porque fulano de tal não faz aquilo. Não vou fazer isso porque as coisas estão muito difíceis, então não vou realizar. As coisas estão difíceis, então não vou investir. As coisas estão difíceis, então não vou arriscar. Mas, amados, você só planta, você só colhe se você plantar. O dia de amanhã você não sabe o que vai ser. Quem sabe é Deus. Você tem que garantir a sua parte hoje. Porque o agricultor está olhando lá o tempo. O céu está limpo, não tem vento. Ele pensa, não vou plantar. Não vou plantar porque não tem vento, não vai chover, então não planto, o tempo está ruim para plantar. E ele fica lá 1 semana, 2 semanas, fica 1 mês lá de braço cruzado porque o tempo está ruim. De repente vem e dá chuva. E o agricultor vai e diz, meu Deus, eu devia ter plantado. Eu devia ter plantado. Ficou esperando o tempo ficar bom e não fez o que era necessário ser feito. E quando veio a oportunidade, deixou passar. Deixou passar. Porque ficou olhando apenas para a circunstância atual e não teve esperança em Deus, para o que Deus tinha reservado para o futuro. Quem tem esperança aí, glorifica o Senhor. Tem esperança mesmo? Tem esperança mesmo? Que Deus tem algo melhor para você no futuro? Mais à frente? Amanhã? Quem sabe? Pertence a Deus e não a nós. O que pertence a nós é o hoje. De fazermos hoje o que é necessário ser feito. E confiar que Deus há de prover aquilo que vai fazer com que a nossa semente plantada hoje possa dar fruto amanhã. Mas você tem que plantar. Eclesiastes 11, 6. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou se aquela, ou ambas serão boas. O que a palavra está querendo dizer aqui, amados? Que quando você for plantar, não plante só em um lugar, mas plante em vários lugares, porque você não sabe se este solo que você plantou é um solo bom, ou se a semente que estava ali era uma semente boa. Então plante em vários lugares, em vários solos, para garantir que pelo menos algumas delas possa produzir fruto, possa gerar fruto, como aquilo que eu já falei. Daquilo que nós investimos, eu gosto muito de tratar de pessoas, mas mais uma vez eu falo que isso se aplica em todas as nossas áreas. Se você for falar com um investidor, uma pessoa que faz investimentos financeiros, a primeira coisa que ele vai dizer para você é que você precisa ter uma carteira diversificada. Para que uma carteira diversificada, investimentos diversificados, eles vão te proteger das crises, porque se a crise abater um setor, você tem investido em outro setor que vai compensar aquele que está em crise. Olha só a sabedoria da palavra de Deus aplicada na vida real. Mas eu gosto de tratar de pessoas, amados. As pessoas em quem você investe, se você investir só em uma pessoa, amados, se você se dedicar só a uma pessoa, não tem nada que garanta que essa pessoa vai retornar aquilo que você investiu nela. Se apegar apenas a um único amigo, se dedicar a apenas um membro da família, apenas a um irmão, nada garante que aquela pessoa vai reconhecer aquilo que você investiu nela, de tempo, de amor,
de sentimentos, de experiências, nada garante. Nada garante que quando aparecer algo que seja interessante para a vaidade dela, ela não vai te abandonar. Nada garante. Então, amados, invista em todos que estão em teu alcance. Em todos que estão em teu alcance. Porque no momento, se em um momento aquela pessoa que para você é preciosa te abandonar, você vai aprender que você não ficou só. Você não ficou só. Mas restaram pessoas que ali, quando você perdeu o chão, ainda tinha ali, cordinhas te segurando. Tinham cordinhas ali te segurando. E você vai saber que não é o fim do mundo. Que tem coisas melhores que Deus tem para ti. Preste atenção. Medite. Medite, amados. Também está escrito em Salmos 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que saíram chorando, levando a semente a semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Para entender o que a palavra está dizendo aqui, amado, para você semear, você tem que trabalhar, você tem que investir. Você tem que dedicar tempo, energia, recursos emocionais e materiais. Você tem que investir. E isso não é agradável. Não é agradável. Não é agradável para o agricultor sair, acordar na hora que o sol se levanta. Sei lá, 5 horas da manhã, às vezes antes do sol se levantar, 4:30 da manhã. Não é agradável para ele sair bem cedo, para ficar trabalhando no solo duro, no chão duro, tirando mato, tirando espinho, às vezes machucando os pés, às vezes tendo que matar cobra, matar aranha, matar escorpião, piolho de cobra, para limpar o terreno, para que ele possa plantar a semente, que a semente tenha condições de crescer. Não é agradável fazer isso, mas é necessário. Às vezes tem pessoas que são difíceis na nossa vida, amados, que não é agradável lidar com elas, mas muitas vezes é necessário. Tem coisas no nosso trabalho que são desagradáveis de fazer e nós pensamos em largar, em abandonar, mas é necessário fazer. É necessário. Também, amados, não é fácil para o agricultor que não sabe o que vai ser do dia de amanhã, ele tirar parte da sua colheita e guardar e não poder se alimentar e nem vender desta parte, porque ele sabe que na próxima temporada, na próxima estação, ele vai ter que plantar novamente a semente para que mais uma vez ele tenha o alimento. Imagina ele num tempo de dificuldade. Ainda não chegou a estação correta para plantar. E ele sabe que tem ali, armazenado grãos que ele podia saciar a sua fome naquele momento. Mas ele sabe que se ele comer daquele grão agora, ele não vai ter o que plantar. E na próxima estação, ele vai passar fome maior ainda. Às vezes você tem que se abdicar, amados. Se abdicar daquilo que para você é agradável nesse momento, para investir em algo que lá na frente vai produzir fruto melhor. Às vezes é necessário engolir o orgulho. Às vezes é necessário parar um pouco para pensar e não reagir o tempo todo às situações sempre com uma resposta pronta, sempre de cabeça quente, sempre com o sangue fervendo. Às vezes é necessário você parar para analisar um pouco melhor a situação, para fazer diferente. Até aqui eu fiz assim, não tem dado certo. Está na hora de eu fazer diferente, para ver se dessa vez dá certo. Amém, amados? Não é agradável. Muitas vezes requer o nosso tempo, as nossas forças, muitas vezes vai afetar a nossa saúde física, emocional. Vai afetar, amados. Mas muitas vezes é necessário.
Quantas vezes eu não vi meus irmãos aqui na igreja indo trabalhar doente, sentindo dor, mas foram porque é necessário, não é verdade? Seria muito bom se nós tratássemos uns aos outros com esse mesmo zelo. Com esse mesmo zelo. Mesmo quando está doendo, mesmo quando é desagradável, que nós pudéssemos continuar com o mesmo zelo uns pelos outros. Amém, amados? Quem recebe a palavra glorifica a Deus. Amém? Que em nome de Jesus Deus possa operar no seu coração e plantar uma boa semente na vida de cada um de vocês. Que o nosso coração esteja pronto para receber, sem, Pai, em nome de Jesus, permitir que as pedras, os espinhos ou a dureza do caminho possa, Senhor, matar essa semente, mas que encontre, Senhor, em nosso coração um bom solo, para que essa semente possa crescer em nós, de forma que ela possa dar bons frutos, e que nós, Senhor, possamos, Pai, em nome de Jesus, também, Senhor, por meio daquilo que Tu tem brotado em nossas vidas, também fazer muito mais pela vida dos nossos irmãos. Abençoa cada vez mais a Tua igreja, que a Tua igreja também, Pai, em nome de Jesus, busque o entendimento e o crescimento e a maturidade espiritual na vida de cada um deles. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Moriá, vamos louvar o Senhor. E a igreja está com a oportunidade de ofertar e dizimar para a manutenção da casa do Senhor.